Olá, muito obrigado a você que está acompanhando e assistindo mais uma edição do nosso Jornal OCN. Para você, um ótimo início de final de semana, uma ótima sexta-feira, hoje dia 24 de abril de 2020. Um grande dia. Um grande dia, gente. Mas enfim, né? Para você, antes de falarmos deste grande dia, vamos dar um grande abraço. Um abraço carinhoso para cada um que nos acompanha pelos nossos perfis no Facebook. Também tem a nossa página do Cubo Notícias no Facebook, nosso canal do YouTube, o Cubo Notícias, e também o nosso site do Cubo Notícias. Gente, nesta sexta-feira, um movimento político danado e o Sérgio Moro caiu. O paladino da justiça. O paladino da justiça, a esperança dos brasileiros, o herói nacional. E aí nós ficamos pensando como está a cabeça daquele bolsonarista fanático, principalmente aqueles que colocaram em seus carros aquele adesivinho, somos todos Moro. Pois é, Marreco de Curitiba foi pro Beleléu. E daí a cabeça do bolsonarista neste momento tá a seguinte dúvida, o seguinte dilema: apoio o Bolsonaro e faço de conta que não sou mais a favor do herói nacional Sérgio Moro, ou apoio o Sérgio Moro e vou contra o meu mito? Né? O cara tava errado. E você na contramão? Tá. Que situação dos fanáticos bolsonaristas. Eu não queria estar na pele de um deles. Graças a Deus, né? A gente analisa a política, vê quais são as possibilidades e já consegue antever a caca antes dela acontecer, né? E grande maioria das pessoas, uma boa maioria das pessoas conseguiu. Uma boa parcela, não a maioria, mas uma boa parcela das pessoas conseguiu antever que ia dar mel. E deu. E tá dando. E vai dar muito mais. Enfim, gente, Sérgio Moro, nós até atrasamos um pouquinho a gravação do Jornal OCN de hoje. Acaba de dar uma coletiva que começou às 11 horas da manhã, né, dizendo os motivos pelos quais ele abandonou o Ministério da Justiça. Os motivos todo mundo sabe. Foi a exoneração do Valeixo, diretor da Polícia Federal, né? Ele foi tirado do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro, que estava descontente com o Valeixo, porque a Polícia Federal começou a ingressar com investigações que possivelmente poderiam atingir o clã Bolsonaro, né, envolvimento principalmente dos filhotes de Cruz Credo, que são os filhos do senhor Jair Bolsonaro, né? Essas investigações chegando nos filhotinhos dele incomodou o mito. E o mito foi lá e mandou o diretor da Polícia Federal, Alexandre Valeixo, pro olho da rua. Sérgio Moro, inclusive, falou na entrevista, foi bem categórico e disse: não aceito indicações políticas no meu ministério. O Moro está ainda falando, neste momento em que nós estamos gravando,
uma das frases dele foi a seguinte: falei ao presidente que seria uma interferência política, e ele falou que seria mesmo. Ah, se fudeu. Né? Ou seja, fica claro que o descontentamento do Sérgio Moro foi por conta de uma interferência política do Bolsonaro que o protegeria de alguma investigação na Polícia Federal. Foi claro. A fala do Sérgio Moro hoje de manhã está sendo clara neste sentido. Eu disse está sendo porque enquanto estamos gravando o Jornal ACN, ele está falando ainda. E nesse sentido, de que foi uma exoneração política por um motivo que Sérgio Moro sabe qual é. Também deixou isso, nem ficou muito implícito não, ficou bem explícito na fala dele. Ou seja, Sérgio Moro sabe o que o clã Bolsonaro fez no verão passado. Admite que mentiu, você comeu a galinha? Admite. Deu uma voltinha aqui. Mas sabia há muito tempo. E o que ele fez? Bom, praticamente nada. Mas agora a coisa se tornou pública, né, Sérgio Moro? Paladino da justiça, herói do Brasil. Vamos ver quantas pessoas vão continuar com seus adesivos nos carros. Somos todos Moro. Aí o então ministro Sérgio Moro disse que negou ter assinado a exoneração do Valeixo e que a saída foi a pedido de Bolsonaro. Aqui nós vamos destacar agora um resumo do dia, gente, de como anda a coisa. Do blog da Andréa Sadi, Bolsonaro quer diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, como chefe da Polícia Federal. Há informações de que Bolsonaro procura um nome de uma pessoa próxima aos seus filhos. No blog do Camarote, a ala militar tentou solução intermediária, mas o presidente não deu espaço. Bolsonaro está tentando blindar com todas as forças alguma coisa que possa surgir na Polícia Federal e incriminar alguém. Alguém próximo dele? Repercussão. Preocupante e perigoso precedente, diz a Associação de Peritos. Autoridades, políticos e entidades se manifestam sobre a saída de Valeixo. Braço direito de Moro, Valeixo atuou em várias fases da Lava Jato. Bolsonaro tentou tirar o chefe da Polícia Federal em agosto. Aqui do Gorovitz, blog do Gorovitz. Bolsonaro põe em risco seus dois principais ministros. Saída de diretor-geral da Polícia Federal coloca em xeque o combate à corrupção resultante da Lava Jato. Da Ana Flor, matéria da Ana Flor. Além de Moro, Guedes também entra na mira do presidente. Rejeitado pelo ministro, plano pró-Brasil foi apresentado sem a sua presença. Ainda no nosso resumo de notícias do dia. Com a saída de Moro, o dólar já chega nas negociações a R$ 5,70. Socorro aos trabalhadores. 1.900.000 recebem o auxílio emergencial hoje. Inscritos entre 7 e 10 de abril devem revisar o cadastro, diz governo. Saiba como é a análise para liberar o benefício e o que pode levar à recusa. A Caixa diz que pagou ajuda a mais de 35 milhões de pessoas. Benefício antecipado. Gente, daqui a pouco eu vou falar sobre isso em detalhes para você, aposentado. Preste atenção, o INSS vai começar a pagar a primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas. Eu vou falar como que será feito o pagamento e qual será o organograma de recebimento. Brasil tem mais de 3.300 mortes e 50.400 casos de coronavírus nesta manhã. Colapso na saúde. Hospitais estaduais da cidade do Rio não possuem mais leitos da UTI para o Covid-19. Fila da UTI no estado tem 356 pessoas. Únicas vagas disponíveis estão em hospital em Volta Redonda. Ambulância com pacientes rodam horas em Manaus em busca de leitos.
que mais nós temos aqui? Estados Unidos se aproximam de 50 mil mortes e 900 mil infectados. Voo com brasileiros deve deixar Quito, no Equador, hoje. E falando dos Estados Unidos, e o Donald Trump indicando que pessoas tomem injeção de desinfetante para combater o coronavírus. Não é brincadeira não. Não é brincadeira, não é piada não. A gente sempre usa bom humor aqui. Injeção de desinfetante para combater o coronavírus. Sugestão de Donald Trump. O que mais nós temos aqui? Menino de 12 anos é o mais jovem a morrer no Rio de Janeiro por Covid-19. O G1 apurou que o tratamento não seguiu protocolos porque a equipe pensava ser infecção. A Secretaria de Saúde do Rio não se manifestou sobre o caso. Família diz que remoção de corpo de dentro de casa demorou 5 horas no Distrito Federal. 5 pessoas vivem em 3 cômodos e estão preocupadas. Elas não foram testadas para o Covid. São Paulo completa 1 mês de quarentena com taxa de isolamento abaixo do ideal. A Prefeitura de São Paulo vai usar leitos do Hospital da Cruz Vermelha para atender infectados. Gente, são algumas das informações que nós temos aqui. O que mais nós temos de importante nessa manhã de sexta-feira? Aqui. Corrida à Casa Branca, Trump tentará adiar a eleição presidencial, diz Biden. Morte de 50 mil pela Covid nos Estados Unidos e os 26 milhões de desempregados são vistos como obstáculo à reeleição. Outra coisa que nós vamos falar daqui a pouco é sobre a subnotificação de casos aqui no estado de São Paulo. Boom de internações em 2020 sugere subnotificação da Covid-19 no Brasil. O Ministério diz que investiga 1.200 mortes por síndrome respiratória. No caso, não seria o Covid-19, são internações por síndrome respiratória, né, que ainda não foi identificada, né, por exames. Que mais? Governo avalia empréstimo para amortecer a alta da conta de luz. O objetivo é antecipar recursos para as distribuidoras que sofrem com redução de caixa devido à pandemia. Redução de caixa? Todo mundo está em casa, consumindo energia elétrica. Que papo é esse de redução de caixa que essas distribuidoras de energia vêm falando? Que conversinha para boi dormir, hein? Estão querendo colocar ainda mais Da sua bunda. No lombo do povo, né? Bom, gente, esses são os resumos, ou são as principais notícias, e como eu disse agora há pouco, a principal informação do dia será e está sendo o Sérgio Moro deixando o Ministério da Justiça, e o próximo que está na berlinda, aí já está com a cabeça da guilhotina, é o posto Ipiranga. O Guedes, o Paulo Guedes. Está com o pescocinho na guilhotina. Né? E a situação dos fanáticos bolsonaristas é exatamente essa que eu falei agora há pouco. E agora? Defender Sérgio Moro, o paladino da justiça? Ou defender o Bolsonaro, que cada vez mais está se identificando com a velha política. E qual é a velha política? É aquele cidadão que está lá na política, usando de artimanhas para se blindar dos crimes que cometeu. Tanto ele quanto pessoas próximas a ele. E é isso que ele está fazendo. E eu, hoje, pelas redes sociais, encontrei uma foto aqui, maravilhosa, uma foto publicada pelo Antônio Neto, não sei se foi ele que fez a montagem, mas está publicada no perfil do Antônio Neto, essa imagem aqui do Sérgio Moro saindo o time da Lava Jato e entrando o time do Mensalão. Olha só, né? Valdemar Costa Neto entrando, né, que está lá no Banco do Nordeste, e o Roberto Jefferson, ambos réus confessos
em processo de corrupção e participantes do Mensalão, da época do governo do PT, lembra? Mensalão? Pois é, estão assim, ó, carne e unha agora com o Bolsonaro. Ladrão. Ladrão com muito orgulho. Inclusive, né, há informações lá de Brasília de que já se estuda a possibilidade aí de alguém próximo a Roberto Jefferson conseguir uma secretaria ou um ministério no governo do Bolsonaro. Olha só, e como ficam os bolsonaristas a favor da Lava Jato, que eram veementemente contra a existência dos mensalonistas, podemos dizer assim, na política nacional. O mito iria combater os mensalonistas. O Superman da Justiça, o Marreco de Curitiba, Sérgio Moro também. E aí, eu não queria estar na pele de um bolsonarista fanático neste momento. Ok? Esse é o resumo do dia. Um grande dia. Bom, gente, e agora vamos com as informações de hoje, as notícias que nós vamos desenvolver no nosso Jornal ACN de hoje. Aqui no estado de São Paulo, né, a coisa não tá tão boa assim, não. Falando bem sério agora, né, falando sobre a realidade que nós enfrentamos, o vice-governador de São Paulo, o Rodrigo Garcia, que é do Democratas, ele se manifestou sobre o estado de São Paulo, que é o epicentro da pandemia de Covid-19 no Brasil. O estado de São Paulo pode ter muito mais que 16 mil casos já confirmados de contaminação. Foi o que admitiu ontem à noite o vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, baseado em dados de pessoas que contraem o coronavírus, mas não apresentam sintomas. Garcia reconheceu que a subnotificação é uma realidade no estado de São Paulo. E ele falou o seguinte, abre aspas, sem medo de errar, nós temos 5 vezes mais casos daqueles notificados em São Paulo, até porque o coronavírus se manifesta em 20% da população. Foi o que disse o vice-governador, ele deu uma entrevista ao Globo News. Segundo a estimativa, o estado teria quase 80 mil infectados, se somadas as subnotificações. Se temos 15 mil casos confirmados, temos 5 vezes mais pessoas infectadas com o vírus, que não apresentaram sintomas. São pessoas que não apresentaram sintomas. Temos também aqueles que vão superar o vírus em casa, sem procurar a rede de saúde, imaginando que se trata de uma gripe, explicou Garcia. Até ontem, São Paulo tinha 15.914 casos confirmados e 1.134 mortes causadas pelo novo coronavírus. Gente, muita atenção, você que tem aposentados na família, mostre esse trechinho do Jornal ACN, pelo menos esse trechinho do Jornal ACN para essa pessoa, né? É que os aposentados e pensionistas do INSS começarão a receber a partir de hoje, sexta-feira, dia 24 de abril, a primeira parcela do 13º salário. O pagamento tem início hoje de manhã e vai até o dia 8 de maio. A antecipação do 13º é uma das medidas que foi anunciada pelo governo federal para tentar combater a crise econômica causada pela pandemia do coronavírus. A data de pagamento vai variar de acordo com o valor e com o número final do benefício das pessoas, excluindo-se os dígitos. As primeiras a receber são os que ganham até um salário mínimo de R$ 1.045 em 2020. Quem ganha acima do mínimo receberá a partir de 4 de maio. A primeira parcela corresponde a 50% do valor do benefício. A segunda parte do pagamento já vai vir com o desconto do imposto de renda. Cairá na conta do beneficiário entre os dias 25 de maio a 5 de junho. Tem direito ao pagamento antecipado os segurados que recebem aposentadoria, pensão, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão.
se o benefício está programado para acabar antes do dia 31 de dezembro de 2020, o segurado receberá o valor proporcional. Segundo o INSS, 30 milhões e 700 mil beneficiários receberão essa primeira parcela do 13º salário, o equivalente a 23 bilhões e 700 milhões de reais. Em geral, a antecipação do 13º salário acontece no segundo semestre. A segunda parcela normalmente chega no pagamento de dezembro. Então vamos destacar aqui o calendário, tá, gente? Para quem ganha até um salário mínimo de R$ 1.045 em 2020. Atenção que eu vou falar final 1, final 2, esse final 1, final 2, final 3 que eu vou falar é o final do número do benefício. Atenção, final 1. Quem tem o benefício com final 1 recebe já hoje. Final 2, dia 27 de abril. Final 3, dia 28. Final 4, dia 29. E final 5, dia 30 de abril. Benefícios com final 6, dia 4 de maio. Final 7, dia 5. Final 8, dia 6. Final 9, dia 7. Final 0, dia 8 de maio. Para quem ganha acima de um salário mínimo, mais de R$ 1.045. Finais 1 e 6, vai ser dia 4 de maio. Finais 2 e 7, dia 5 de maio. Finais 3 e 8, 6 de maio. Finais 4 e 9, 7 de maio. E finais 5 e 0, dia 8 de maio. Segunda parcela, para quem ganha até um salário mínimo. Final 1, dia 25 de maio. Final 2, 26. Final 3, dia 27. Final 4, dia 28. Final 5, dia 29 de maio. Final 6, dia 1º de junho. Final 7, dia 2. Final 3, ou melhor, final 8, dia 3. Final 9, dia 4 de junho. E final 0, dia 5 de junho. Para quem ganha acima de um salário mínimo, a segunda parcela para finais 1 e 6 será dia 1º de junho. Final 2 e 7, dia 2 de junho. Final 3 e 8, finais 3 e 8, dia 3. Finais 4 e 9, dia 4. E finais 5 e 0, dia 5 de junho. Ok? Alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida sobre a data do recebimento, volta aí o vídeo e assiste de novo, né? Que a gente está falando aí todas as datas. Maravilha? Bom, pessoal, rapidinho aqui, números do coronavírus. Os números do coronavírus em caráter nacional e regional. Nacional, nós temos aqui um número alarmante. Ontem, o Brasil teve mais de 400 mortes registradas de anteontem para ontem. Um número muito preocupante, que demonstra que nós estamos chegando realmente ao pico da pandemia agora. Né? E é um momento onde as pessoas estão começando, as autoridades estão começando a querer discutir a possibilidade de flexibilização. Isso a partir do dia 10 de maio. Do jeito que está indo a coisa, eu não sei não. Eu creio que muitas autoridades vão rever esse posicionamento. Então vamos lá, o Brasil atingiu 2.000 mortes causadas pela Covid-19 4 dias antes da contagem oficial do Ministério da Saúde. Segundo a pasta, o marco foi atingido no último dia 17 de abril. Contudo, dados do próprio Ministério divulgados ontem mostram 2.089 pessoas que morreram até o dia 13 de abril. Bom, gente, isso é só para mostrar que a curva de crescimento, a tal da curva de crescimento, agora que está começando a pegar essa elevação grande. Na atualização feita ontem pelo Ministério, entre os 407 óbitos confirmados, havia um de quase um mês atrás, datado de 21 de março. O Ministério informou que das 407 mortes reportadas de anteontem para ontem, o maior número registrado no período desde o início da pandemia, 112 ocorreram nos últimos 3 dias e os demais, 295, foram antes deste período. Ok, gente? Complicada a situação. Hoje os noticiários estão se concentrando mais
nesse assunto do Sérgio Moro deixando o Ministério da Justiça. E não temos, por enquanto, os números que foram divulgados pela Secretaria hoje de manhã, pelas secretarias estaduais hoje de manhã. Nós temos só os números de ontem mesmo. Então vamos aguardar que hoje à tarde vem mais uma atualização. Para os números regionais aqui da nossa região, também não temos boas notícias não. Nós divulgamos no Jornal ACN de anteontem 91 casos confirmados na nossa região. Hoje já são 98 casos confirmados na nossa região. Tatuí tem 16 casos confirmados. Avaré, 10, com uma morte. Itapetininga, 11 casos confirmados com uma morte. Arandu, 9 casos confirmados com 2 mortes. Mortes confirmadas, tá, gente? Boituva, 8 casos. Itapeva, 7 casos. Laranjal Paulista, 5 casos confirmados com 2 mortes. E vale lembrar que a prefeitura lá de Laranjal Paulista está querendo colocar tudo em flexibilização já está querendo flexibilizar, começar a abrir o comércio. Não dá, né, gente? Aí não dá, né? Boituva também, 8 casos confirmados. Também fez flexibilização. Boituva já decretou flexibilização do comércio e agora o Ministério Público de Boituva interveio exigindo que a prefeitura se manifeste em 24 horas dizendo quais são os parâmetros para fazer essa flexibilização. Pilar do Sul, 5 casos confirmados. Capão Bonito, 4 casos confirmados com uma morte. São Miguel Arcanjo, 4 casos. Fartura, 3 casos com uma morte. Piraju, 3 casos. Alambari, 2 casos. Itararé, 2 casos. Taquarituba, 2 casos. Angatuba, 3 casos com uma morte confirmada. Conchas, 1 caso, que foi um caso que surgiu lá em Conchas e evoluiu para óbito. Tapiraí, 1 caso. E Cerqueira César, 2 casos também. Esses são os números da nossa região. E, gente, saindo dos números regionais, eu já pulo para os números de Porangaba. Já vou também emendar daqui a pouquinho com as notícias de Porangaba. Gente, no site da prefeitura nós temos essa imagem aqui mostrando 10 casos suspeitos. Ontem a secretária de saúde de Porangaba, a dona Marineide Hermida, ela se manifestou à tarde num vídeo que ela divulgou em suas redes sociais, falando sobre a situação da saúde em Porangaba. Primeiro ela começou falando sobre a vacinação da influenza, da gripe aqui em Porangaba. Ela disse que a vacinação para a população de idosos, para a faixa de idosos, já está praticamente com a meta alcançada. Já bateu a meta de vacinação aqui em Porangaba. Agora está sendo aguardada a chegada das novas remessas de vacina, que a Secretaria Estadual de Saúde manda para Porangaba. Está mandando a conta-gotas, inclusive, está mandando de pouquinho em pouquinho, mas agora está se aguardando essa nova remessa de vacinas para fazer a campanha das pessoas jovens, né, que será iniciada, se a vacina chegar, já na semana que vem. E ela falou sobre o coronavírus. A secretária disse que na última quarta-feira, dia 22, o Departamento de Saúde de Porangaba recebeu 5 novas notificações de casos suspeitos da Covid-19. Somados aos da semana passada, que eram outros 5, são 10 notificações. Só que vale ressaltar o seguinte, gente, que as suspeitas da semana passada já foram descartadas. Portanto, atualmente existem 5 casos suspeitos ativos em Porangaba. Quando nós vemos essa imagem aqui, né, as pessoas se assustam. Nossa, 10 casos suspeitos? Não. Tem que pegar esse total aqui de 10 casos suspeitos e descontar os descartados. Então são 10 menos 5, 5. Tá, gente? Eu não sei se a prefeitura vai trocar o layout aqui dessa divulgação, não sei se pode, não sei se é possível, né? Mas caso não seja possível, gente, quando você for ao site da prefeitura e ver esse comunicado aqui, que é o boletim da prefeitura, veja os casos que são os casos suspeitos, o número total de casos suspeitos, e desconte, faça ali a subtração dos casos já descartados. Aí você chega ao número de quais casos ainda continuam ou são os casos ativos de suspeita aqui em Porangaba. Mas se Deus quiser, serão casos também que
Nós esperamos e rezamos muito para que sejam descartados também. Na próxima semana já vem informações de que esses outros casos aí serão descartados. A secretária de Saúde lembrou que existe aí um caso suspeito de óbito, né? Que em breve deverá ser aí divulgada a informação, será divulgado o resultado dos exames sobre esse óbito para saber se foi realmente um óbito causado pela Covid-19 ou não. Mas vale ressaltar também que trata-se de um homem, um paciente com mais de 70 anos que já tinha outra comorbidade, que era um problema cardíaco. Então, né, vamos aguardar aí, possivelmente não seja uma morte causada pela Covid-19, é o que esperamos. Esperamos que Porangaba se mantenha como um dos municípios da região livre do coronavírus, né? Vale ressaltar que esse homem faleceu a semana passada lá em Botucatu, na Unesp. Os novos casos suspeitos são de pessoas que apresentam sintomas gripais. Essas pessoas apresentaram sintomas gripais, elas procuraram diretamente a Unesp lá em Botucatu e a Unesp notificou como caso suspeito porque todos sabem que os sintomas gripais são bem parecidos, ou melhor, os sintomas do coronavírus, do novo coronavírus, são bem parecidos com os sintomas gripais. Então a pessoa acaba sendo realmente arrolada aí como um caso suspeito, né? Todas essas pessoas só têm esses sintomas gripais, estão passando bem, estão em isolamento em suas casas, estão sendo assistidas e monitoradas pelo Departamento de Saúde aqui de Porangaba. A dona Marineide voltou a pedir que as pessoas se cuidem, usem a máscara de proteção facial caso necessitem sair de suas casas para ir ao mercado, aos bancos, enfim, e que elas continuem mantendo esse isolamento ou até o distanciamento social. Gente, eu vou colocar o vídeo da secretária para vocês assistirem aqui. Boa tarde a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês, trazendo as notícias da saúde de Porangaba. Quero agradecer a Deus primeiramente por a gente estar aqui, podendo trabalhar e estar ajudando todo esse trabalho que tem sido feito em prol da saúde. Quero agradecer também a todos vocês que têm dado a sua compreensão, têm cooperado conosco, principalmente na parte da saúde, que tem sido muito importante. Quero falar com vocês hoje sobre a vacinação. Já conseguimos atingir os idosos. Essa semana foi uma semana muito boa e praticamente já estamos encerrando a parte dos idosos e acamados. Se faltou algum que não estivesse em casa, ligue na secretaria, tá? Ou no seu posto de origem, para poder os agentes ir até a sua casa, tá bom? E na semana que vem, chegando as vacinas, então começará as vacinas da nova etapa. Mas eu vou estar avisando vocês. Se chegar ainda até amanhã, que é sexta-feira, na segunda de manhã eu estou me pronunciando para poder a gente ver como iremos fazer essa vacinação para não haver aglomeração nos postos de saúde devido à pandemia. Bem, sobre o coronavírus. Nós recebemos ontem uma notificação da Unesp, tá? Que foi notificado, aliás, 10 casos suspeitos, porém 5 são descartados. Um óbito, que nós tivemos a semana passada, não foi essa semana, que ainda está aguardando a resposta do exame. Então, ainda nós temos 5 casos notificados que estamos aguardando os exames da parte deles. Mas quero que vocês entendam. Eu tenho passado para vocês toda semana o que é a realidade de Porangaba. Esses 10 casos notificados pela Unesp chegaram no nosso conhecimento ontem pelo seguinte: muitas pessoas estão indo por conta. Tá? Nós tivemos aqui 4 casos que subiram por conta ou foi por uma outra cidade. Mas como eles são moradores de Porangaba, o resultado vem para nós aqui. A notificação vem para nós. Tá? Pela nossa entrada aqui do pronto atendimento, nós não temos saída desses pacientes. Então, assim, não precisa se alarmar, tá? Não precisa ficarem apavorados. Nós não estamos em estado de alarme, mas estamos em estado de preocupação.
tá? É uma coisa que a gente tem que entender, que não é por isso que nós vamos relaxar as nossas condutas. Eu quero pedir para toda a população de Porangaba um favor. Ande de máscara na rua. Gente, não perca esse foco, porque, na verdade, o ar, tudo está contaminado e nós temos que se precaver. Hoje, se você for em qualquer lugar, saindo de casa, use sua máscara, porque você está protegendo a você mesmo e a sua família. Você está protegendo os seus amigos ou o lugar que você está indo. Tá? A gente está tentando conter um pouco a população que está na rua, está difícil. Isso não depende de nós, não depende do prefeito de querer impedir a cidade de poder ir e vir, tá? Isso é uma coisa a consciência de cada um. E eu acho que nesse momento agora nós temos que ser bem coerentes com tudo que está acontecendo. Então eu não quero que vocês fiquem preocupados, já entrem em pânico. Não, nós estamos com os 10 casos em Porangaba. Não, não estamos com 10 casos em Porangaba. Foi notificado, isso desde o mês passado para cá, foi o que recebemos. Esses 10 casos, já estamos com 5 que não tem nada, tá? Só estamos aguardando esse óbito para ver o que vai dar. E assim que tiver o resultado, eu estou passando para vocês. Essa semana em Porangaba, nós estamos com 5 casos de gripe, no qual nós deixamos sobre monitoramento, tá certo? Porque a gripe também é uma coisa preocupante. Mas deixamos essas pessoas em monitoramento, estamos seguindo as ordens que é do Ministério, mas não é dizer que é coronavírus, tá certo? Nós temos que ser otimistas agora nesse momento, pensar muito que Deus está protegendo as nossas vidas, mas cada um tem que fazer a sua parte. E os casos monitorados, como é que eles são? Os enfermeiros ligam para os pacientes para ver como os pacientes estão passando. Se há alguma alteração, então, eles vêm, nós vamos buscá-los e trazer até o pronto atendimento para uma nova avaliação. Do contrário, nós estamos dando alta para vários pacientes que já passaram a quarentena, tá? E isso é um resultado muito bom. Por quê? Porque, na verdade, a gente está sabendo que a gente não está tendo casos aqui, assim, confirmados. Mas temos que tomar muito cuidado mesmo, tá? Porque a situação não está fácil. Vocês estão vendo que aí fora de outras cidades a situação como que está. Então, eu quero pedir a cooperação de vocês, quero pedir, assim, que vocês tenham bom senso. Eu vejo, assim, sempre as pessoas na rua não tão preocupadas de estarem usando as máscaras, de estarem protegidos, porque você não sabe o que está do seu lado. Então, proteja a si mesmo, proteja a sua família, proteja os seus amigos, tá? Dê o melhor de si. Porque, na verdade, a gente não sabe esse mal, como eu falei, é um mal invisível. Para pegar, basta você estar dormindo, você acorda e acorda com ele. Então, não se preocupem. A saúde está trabalhando direito, está fazendo a sua parte. Essa semana nós distribuímos máscaras. O Fundo Social está fazendo máscara também para poder distribuir. Inclusive, acho que está distribuindo hoje. Amanhã e sábado, nós vamos estar distribuindo máscaras também para a população. Nós vamos estar fazendo um rodízio grande dentro da cidade, junto com os agentes de saúde, para poder estar distribuindo máscara para cada um. Porque depois a gente vai estar exigindo que essas pessoas usem a máscara. Porque, gente, ninguém sabe o perigo que nós estamos correndo. Então, quando eu falo que nós estamos exigindo, porque a gente vai cobrar dessas pessoas, por que se a gente deu a máscara, você não está usando? Então, eu como secretária de saúde, com toda a minha equipe, eu quero agradecer a vocês imensamente pela cooperação que eu tenho tido. A saúde está indo bem, graças a Deus. Nós temos tido um bom, assim, resposta no pronto atendimento, uma boa resposta nos postos de saúde. A população tem sido, assim, bastante coerente de entender que hoje, nesse momento aqui, nós temos, assim, coisas graves. Então, principalmente essa parte aí. Já estamos montando para a próxima semana o isolamento definitivo para o coronavírus. Eu espero que ele não chegue aqui, mas se chegar nós vamos estar preparados. Essa semana nós já compramos o respirador, que era uma coisa extremamente importante, cara,
porém ela é necessária, porque nós temos que ter um respirador para emergência, como um lá da frente, do pronto-socorro. E temos que ter um respirador à parte para a parte do coronavírus. Então, assim que estiver pronto já toda essa parte de isolamento que nós estamos montando, que vai ficar independente lá do pronto atendimento, vai ser muito bom para a gente estar dando um respaldo melhor para cada caso. Eu quero agradecer vocês imensamente por essa tarde. Não se preocupem, não está aumentando os casos em Porangaba. É que eles detectam de uma maneira e nós que estamos aqui estamos sabendo o que nós estamos lidando. Tá? Eu quero desejar uma boa tarde, um bom fim de semana a todos. Em nome da Secretaria de Saúde, do prefeito Luiz Ederaldo, e que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus abençoe essa equipe da saúde que está trabalhando incansavelmente, aos agentes de saúde que não param, aos enfermeiros de linha de frente, os enfermeiros que estão nos postos de saúde, que também são linha de frente. Então a gente tem que saber agradecer nesse momento, porque sozinho nós não vencemos em nada. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Maravilha, gente. Então, calma. Não são 10 casos suspeitos, são 10 notificações, das quais 5 já foram descartadas e, portanto, existem 5 casos suspeitos ativos aqui em Porangaba, mas que são sintomas gripais, estão em casa, se Deus quiser também serão descartados. Gente, tá aqui os dados, aliás, o WhatsApp e telefone do Fundo Social, WhatsApp 15998010415 e o telefone 3257-1459, porque o Fundo Social, essa é uma reivindicação que nós estávamos fazendo aqui. A Prefeitura de Porangaba, com o Fundo Social, está realizando e realizou na última semana a entrega de cestas básicas para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade, de extrema pobreza, aqui em Porangaba durante essa pandemia da Covid-19. A ação faz parte do plano de atendimento assistencial criado durante a pandemia da Covid-19, que tem como prioridade atender as famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. Lembrando que as distribuições são feitas através de critérios de avaliação da assistência social. O Fundo Social de Porangaba tem trabalhado sem medir esforços para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade e que estão sofrendo com a crise econômica causada pela pandemia do coronavírus, falou a primeira-dama e secretária da Assistência Social de Porangaba, Rita de Cássia. Para esclarecimento de dúvidas ou informações, ou para se você está precisando dessa cesta básica, ainda não recebeu e está numa situação de vulnerabilidade econômica, entre em contato com o telefone ou com o WhatsApp que está aqui, né? Aqui embaixo. E pode também procurar o CRAS aqui de Porangaba. Maravilha? Gente, rapidinho, para finalizar, né? Senão vai estourar o nosso tempo aqui. Até o dia 10 de maio, continuará a suspensão das atividades municipais aqui de Porangaba, porque nessa semana a Prefeitura de Porangaba decretou, né, a extensão, ela prorrogou a suspensão das atividades municipais. Bem como fez o governo do estado de São Paulo na semana passada, que também, no final da semana retrasada, aliás, que também prorrogou o isolamento social e a suspensão de algumas atividades econômicas, de comércio, enfim. Ou seja, gente, com esse decreto dessa semana, a Prefeitura prorroga a suspensão dessas algumas atividades econômicas, né, o fechamento de alguns comércios não essenciais e os comércios essenciais continuam funcionando normalmente. Porém, né, gente, todos sabemos que muitos outros comércios encontraram uma maneira de fazer o atendimento individual, né, atendendo às normas e às exigências do Ministério da Saúde, estão fazendo também delivery, né? Ou seja, a economia comercial aqui da nossa cidade e de muitos outros municípios, de certa maneira, está fluindo, está acontecendo. Não com a intensidade que todos nós gostaríamos, não com a normalidade que todos nós gostaríamos, mas o comércio está encontrando a sua maneira de trabalhar e de fornecer os seus produtos e serviços aqui na nossa cidade. Se você precisa de alguma coisa do comércio de Porangaba,
procure o comércio de Porangaba, incentive o comércio de Porangaba, incentive o nosso comércio local para você dar esse apoio às pessoas que fazem o giro econômico do nosso município. Ok, gente? Pois bem, nós vamos finalizando assim o nosso Jornal ACN de hoje. E continue sempre acessando o nosso site. O endereço está aí embaixo. Continue acessando para você ter as informações e atualizações de tudo que vai acontecer durante esse final de semana no Brasil, no mundo e na nossa cidade e na nossa região. Fique com a santa paz de Deus. Dentro do possível, que o seu final de semana seja excelente, seja com muita saúde e com muita proteção divina. Um forte abraço, fique com a santa paz de Deus e até segunda.